E sobre a sessão hoje no Senado, a gente vai conversar com a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Bom dia, Cris. O próprio governo já entendeu que deve ser difícil ter menos de 41 votos, que é a maioria simples aí, e a luta seria não chegar nos 54, os votos necessários lá na frente, caso passe o processo, o presidente seja julgado, que se chegar em 54, sinaliza já o que pode acontecer lá na frente, né? É isso mesmo, Cecília, bom dia a todos. O que estamos enxergando é a possibilidade de fim da era PT no governo do Brasil. O PT ganhou 4 eleições consecutivas, está no poder há 13 anos e meio e agora está sofrendo um processo de impeachment da presidente Dilma. Ou seja, o PT experimentou no Brasil a mais alta aprovação que um presidente da República já teve, com Lula em 2010, quando atingiu 85% de aprovação naquele instante, e agora tem uma aprovação bastante baixa, com a economia muito fraca, a economia em recessão. Só lembrando que em 2010 era a economia que proporcionava aquele alto índice de aprovação do governo. O governo que foi cigarra esse tempo todo, cantarolou e não tomou as medidas, o país foi entrando nesse processo de recessão e o governo perdeu a força política para reagir. Então é um processo político, um processo de crise econômica e um processo de impeachment que a gente já falou aqui várias vezes, baseado nesse aspecto jurídico que foi apontado, que são as pedaladas fiscais como crime de responsabilidade, o que o PT contesta. Enfim, do ponto de vista político, pode ser o fim da era PT e o grande desafio do governo, que provavelmente vai entrar a partir de amanhã, é recolocar a economia nos trilhos para manter-se no poder e para que nas eleições de 2018 vamos ver qual vai ser dos lados que vai vencer as eleições. Essa é a mais grave crise política que o Brasil já viu e o processo econômico mais enfraquecido que a gente viu também, 2 anos de recessão consecutiva. Então, há um grande desafio econômico para o governo que vai entrar e um grande desafio político para o governo que pode sair depois de 13 anos no poder. Cecília? Ô Cris, a presidente Dilma, apesar desse estado de alerta aí do governo, ela tenta aparentar total normalidade, marcou reuniões ontem com os ministros dela, como se tudo fosse permanecer do jeito que está, apesar do estado de alerta do próprio PT, do próprio governo diante da situação. Por que esse clima e manter esse discurso, mesmo parecendo que o mandato dela termina 2 anos e 7 meses antes do previsto? Olha, Cecília, a presidente Dilma adotou uma estratégia que é a seguinte: ela está tentando mostrar à sociedade que ela será apenas afastada do cargo e poderá voltar daqui a 6 meses. Então, do ponto de vista jurídico, ela vai fazer essas contestações. O Marcelo Cosme contou há pouco sobre esse último questionamento que o governo fez, que o ministro Teori Zavascki vai responder. Então, o desejo do governo é fazer questionamentos consecutivos para demonstrar alguma fragilidade da permanência do governo que vai entrar, do governo Michel Temer. Então essa é uma estratégia dela e uma estratégia também do ponto de vista de impacto, de imagem. A presidente Dilma não deve mais descer a rampa do Palácio do Planalto porque os petistas entenderam que essa descida da rampa poderia significar o fim do ciclo, o fim desse ciclo que eu acabei de falar. E ela entende que ela está sendo apenas afastada e que pode voltar. Então é o governo dela que não terminou. O governo do PT, que ainda hoje é governo, aposta na incapacidade do governo Temer de resolver as questões econômicas e também ter seus problemas políticos para se enfraquecer e o PT poder voltar ao poder daqui 6 meses. E por isso a sua primeira pergunta é importante, de ter os 54 votos. Hoje, a oposição, o que quer ser governo a partir de amanhã, quer mostrar 54 votos para indicar que, ainda que passe o tempo, daqui 180 dias ele vai ter esses votos para confirmar a permanência de Michel Temer no governo a partir da cassação do mandato da presidente Dilma. Para a gente ter uma clara ideia do que está acontecendo hoje, a presidente Dilma, então, pode ser afastada do cargo e nesse período se estabelece o processo de julgamento da presidente Dilma e no prazo de 180 dias, de até 180 dias, ela seria julgada, então cassada ou não, o mandato dela cassado ou não. É por isso que ela pode voltar ou não. E a tentativa dos que querem ser governo a partir de amanhã é reunir esses votos para mostrar que sim, no momento do julgamento,
Dilma Rousseff será cassada e não voltará ao poder, e Michel Temer, que assumirá, ficará 2 anos e meio no governo, 2 anos e 7 meses. Então, essa é a questão que está em disputa hoje entre o governo que sai e o governo que entra. O que sai tentando enfraquecer o que vai entrar e o que vai entrar tentando mostrar que esse que está saindo não volta mais. Cris, obrigada por participar nesse inicinho de jornal com a gente. É claro que você vai ficar o dia inteiro hoje na nossa programação fazendo as suas participações. Qualquer novidade, chama a gente.